Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahvé, Deus, algumas versões, ora, o Senhor Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste. Ali colocou o ser humano que formara. E o Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos, boas para o alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, Yahvé, Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e fazer as suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, com toda certeza morrerás. Amém? Por gentileza, capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que Yahvé, o Senhor Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Ela quem? A serpente. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer todos os frutos das árvores do jardim. Mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, disse Deus, dele não comereis. Nele não tocareis, para que não morrais. A serpente, então, alegou à mulher: com toda certeza, não morrereis. Senhor, a tua palavra foi lida nesta manhã. E peço que com a instrução e o poder do Espírito Santo venhas falar através da minha vida. Com poucas palavras, meu Deus, eu sei, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Quero terminar esse culto dentro dos padrões que nós temos de culto, mas que nesses momentos o Senhor me use como seu instrumento seu, para que a tua vontade seja transmitida naquilo que nós conhecemos e entendemos como linguagem. Então o Senhor vai usar alguém, me usa hoje como instrumento, para a honra e a glória ser do Senhor, do que vai acontecer, do que já está acontecendo nessa comunidade esta manhã, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Assentando-se, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, já venho falando desde o início desse culto. Nós recebemos uma ordem de Deus. Vamos voltar ao Adão. Depois que Deus deu a ordem para o Adão, que Deus criou a Eva. E os dois estavam no jardim. A primeira ordem que Deus falou para ele: você come de tudo, menos disso. Tá. Você percebeu que no capítulo 3, a serpente começa indagando a mulher com questionamento para pôr em dúvida o que Deus havia falado? Porque certamente Adão transmitiu a mesma ordem que ele recebeu para Eva. Vocês podem comer de tudo, menos daquilo. A serpente fala assim para ela: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Queria me deter nesse texto rapidamente. A ordem que Deus havia dado para o Adão e Adão transmitiu para Eva é que eles poderiam comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que eles comessem aquele fruto, seus olhos abririam, eles iriam morrer, porque nós não estávamos preparados para isso. Porque nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Quero que você entenda uma coisa muito peculiar. Sem a presença do Espírito Santo, nós somos frágeis. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós somos fracos. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, a nossa carne é pecaminosa. E o que está me deixando mais intrigado por esses tempos são justamente os questionamentos que Satanás faz a respeito daquilo que nós sabemos. Porque, na verdade, não era para haver comunicação.
houve a comunicação quando a serpente lança uma palavra que a Eva já sabia que não era aquela, era só ela não dar bola para a serpente. Algumas linhas teológicas falam que a conversa durou anos, né, Ivan? Tem algumas linhas que falam de 1 ano, mas vamos se deter a isso hoje. Não dê bola para que o mundo fale. Quando as pessoas falarem assim, casamento não é nada. O Senhor deixou registrado na palavra. Vós, maridos, amei as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Esta é a palavra para o homem no casamento. A palavra de Deus para a mulher no casamento é a seguinte: seja submissa ao teu marido. E submissão não quer ser subjugada ou ser escrava. É fazer o que o teu marido faz. Se o teu marido é um servo do Senhor, seja uma serva do Senhor. Se o teu marido tem boca de abençoador, a tua boca é uma boca de abençoadora. Se alguém chegar para você e falar assim, mas casamento é assim mesmo, cara, se não der certo, larga. Não foi isso que Deus falou, e Deus falou primeiro. E você percebeu que Satanás, como ele não tem modus operandi diferentes, viu? Não existe um demônio novo, o demônio é o mesmo. Ele usa das mesmas coisas. Falta para nós, seres humanos, inteligência para agirmos com essas ações dele. Ele sempre vai vir falar uma coisa que contraria a palavra de Deus para te criar dúvida. E por que ele cria dúvida? Porque nós não estamos fundamentados na palavra, porque nós estamos orando pouco. Domingo passado foi falado aqui na igreja que nós teríamos oração. Quantas pessoas vieram na oração essa semana? Pouquíssimo. Eu não vou nem pedir para você se manifestar para não te causar constrangimento. Mas o que você fez das 8 às 9, todos os dias, terça e sexta, foi mais importante do que Deus. Nós estamos dando mais lugar às obras da carne do que ao fruto do Espírito em nossa vida. Sábado, 19 horas, tem escola bíblica. O que nós temos feito todos os sábados às 19 horas? Você tem dado ouvido a Satanás, que tem te arrumado uma festinha, tem te arrumado um cansaço, tem te arrumado uma visita na tua casa. E nós, que estamos vivendo essa atualidade, nós estamos dando ouvido às dúvidas que Satanás coloca em nossas vidas. A palavra de Deus fala assim para você que é filho, e não interessa. Se teus pais estiverem vivos, vocês são filhos. Vós, filhos, sede obediente ao Senhor, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Tem pais que não conseguem governar a casa, porque não pôs ordem nos filhos. Porque ordem não se dá apenas com palavras, se dá com ações. E na verdade nós não temos ações dignas de filhos de Deus para educarmos nossos filhos. Depois queremos ir na pressão. E na pressão tem criado todo esse ambiente tumultuado. A ponto de crianças de 5, 6 anos falar assim, sabia que é crime bater em criança? Porque primeiro está se dando ouvido à voz do mundo e não à voz de Deus. Porque se nós pegarmos a palavra de Deus e a colocarmos em nossa mente, como diz lá em Levítico ou Deuteronômio, que escreverás a palavra na testa do teu filho, entre os olhos, para que aquilo crave na mente dele. Como que a gente vai ensinar uma coisa que nem nós estamos aprendendo? Só para te lembrar de uma coisa, que Deus é bom. Tiago capítulo 1, versículo 13, está escrito na palavra escrita de Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Antes, a concupiscência, que é o desejo desenfreado da mente ao pecado, vire verdade na nossa mente, manifesta na nossa boca, nas ações do nosso corpo, o pecado sendo gerado, ou o pecado sendo consumado, gera o que para nós? A morte. A mesma morte de Adão e Eva. Porque a serpente chegou e falou assim para ela, então Deus falou que você não pode comer nada. Ela tinha recebido a instrução de Adão, não comerás apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto. A serpente tinha que ter falado para ela virar das costas. Por que hoje nós estamos gastando o nosso tempo com o mundo?
Por que parece que as coisas do mundo prevalecem mais do que a palavra de Deus? E me desculpa, se você não gostar da palavra, eu não escrevi nada, estou lendo, ó. Aqui, fecha aqui para mim, acorda aí, japonês. O sermão não está escrito, não tenho o hábito de escrever sermão que eu prego no dia. Quando eu vou fazer uma sequência de estudos, eu tenho o hábito de pregar. Estou pregando a Bíblia, não tem nada escrito aqui. E se você não está gostando do que está ouvindo, é porque o demônio está agindo muito forte na tua vida. E as coisas ruins que vêm acontecendo, se a tua vida financeira está ruim, é porque Deus falou assim: traga o dízimo e a oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso faça a prova de mim. Vocês têm gastado, nós temos gastado nosso dinheiro com tudo, menos com dízimo e com a oferta. Sabe o que nós estamos fazendo? Dando ouvido para Satanás. Porque a ordem está dada. Você quer que 2018 seja uma bênção? Será uma bênção do que nós plantamos em 2017. Espero que você tenha plantado coisas boas para receber coisas boas. Eu já te aconselho a começar a pensar em 2019. Eu já te aconselho a começar a pensar em 2020. Que o que nós plantarmos de bom agora, nós vamos recolher no nosso futuro. Porque o futuro é certo. Essa conversa que o futuro é incerto é conversa de Satanás, no ouvido daqueles que não prestam atenção na palavra de Deus. 2 Coríntios 9:6, o que planta pouco recebe pouco. Quem planta muito recebe muito. Chega na hora da oferta, esses dias atrás eu fiz uns slides, deve estar lá, eu nem sei se tem gente lá em cima agora, deve estar lá. Você vem com uma nota de 2, uma nota de 5, uma nota de 10, uma nota de 20, uma nota de 50, uma nota de 100. Vai dar oferta, tira o 2. Você está dando o pior que você tem para Deus. Você plantou pouco, depois você quer que o teu salário dê para o mês inteiro. Você não está plantando para o mês inteiro? Queridão, estou te ensinando a Bíblia. Não preciso fazer meio de campo com você, viu? Porque essa igreja não faz meio de campo, essa igreja prega a palavra. E a minha instrução é te ensinar. Aliás, Deus falou, e a serpente, que estava possuída pelo espírito maligno de Satanás, falou. Para quem que a Eva deu ouvido? Para a serpente. Do erro da serpente, da condução da serpente a Eva ao erro, o que aconteceu? O Adão também errou. Porque quando a Eva foi conversar com ele, Adão ouviu a voz da mulher e não guardou a voz de Deus. Porque se ele tivesse guardado a voz de Deus, ele ia falar assim: Eva, está errado. Deus falou para nós não comermos. Você já comeu, vamos anular isso daí. Está errado, vamos parar o mal aqui. Você sabe o que está acontecendo com nós? Isso se chama concupiscência. O mal entra e ele começa a multiplicar na nossa mente. Isso se chama iniquidade. Porque o pecado não leva para o inferno, a iniquidade leva para o inferno. O livro de Mateus capítulo 7 diz assim: apartai-vos vós de mim que praticaste a iniquidade. Hoje, quando nós comemos um pedaço desse pão, você pode ser curado das suas doenças carnais. Filma aqui, japonês. Porque aqui nós vamos lembrar do corpo de Jesus, que sofreu por nós. Esta é a palavra de Deus. Quando nós tomarmos um cálice desse, você vai relembrar do sangue do Cordeiro, e os seus pecados são apagados. Sabe o que diz no livro de Amós? Serão jogados no mais profundo mar. Porque Deus não guarda ressentimento. Quando nós fazemos as coisas com amor, dentro da inteligência que Ele nos deu, a ação de Deus é imediata na nossa vida. O nosso problema é que nós temos nos arrastado com o pecado. No projeto de vida, teve um dos dias que eu pautei o projeto em 3 assuntos. Alguém lembra? Eu até trouxe aqui para mim ler para você. Onde que está esse negócio? Aqui. Eu pautei sobre 3 assuntos. Provavelmente a maioria de nós já esquecemos. Porque muitas vezes nós estamos na casa de Deus com a cabeça no almoço. E vai se acostumando. Eu sempre prometi para vocês, culto de 1 a 2 horas.
E quando passar disso, é o poder da palavra de Deus que está faltando. Porque vamos sair daqui, ou vamos comer, ou vamos sentar de frente com uma maldita. E não tenho nada contra a televisão, que eu tenho 2 na minha casa. Frente à maldita televisão, assistindo coisa que não presta, entrando porcaria dentro da tua casa. E muitas vezes refutamos e ficar alguns minutos a mais aqui na casa de Deus. Se você é uma daquelas pessoas que tem consultado muito o relógio, não venha mais. Estou te pedindo, eu quero que você vá para um lugar, que você vá para o céu. Eu não quero que ninguém se perca. Mas eu não posso deixar de pregar a palavra de Deus. E se você não guardar a palavra de Deus, o dia que Satanás vier conversar com você, você não se lembra da voz de Deus, porque não está dando atenção a Deus e dá atenção ao diabo. E o diabo já ferrou com a vida do ser humano. Conversou com a Eva engoliu a isca, deu a isca para o Adão engoliu a isca, e os dois foram colocados para fora do jardim. Depois disso, irmãzinha, você tem dores de parto, porque o pecado entrou na nossa vida. Eu e você, homens, para a gente colocar o alimento da nossa casa, é suado, é sofrido, porque o pecado entrou na nossa vida. Porque Deus não criou isso para nós. Se estivéssemos permanecido na graça que Deus tinha criado, estávamos felizes hoje. Estamos atribulados porque o pecado entrou na nossa vida. E vou ser um pouquinho mais claro com você. Continuamos atribulados porque o pecado não sai da nossa vida, porque nós damos mais ouvidos ao pecado do que à voz de Deus. Porque quando esse templo está aberto, e é deliberado um assunto para nós estarmos aqui, nós quando não estamos vindo, estamos falando assim, não vale nada a palavra de Deus na minha vida. Essa é a realidade. Se a tua mente não alcança isso, vai orar, porque é isso que está acontecendo e o diabo está nos arrastando para o inferno. Porque essa semana estivemos orando aqui. Desde o começo do ano, eu estava orando das 11h30 até meia-noite e meia, pela tua vida, para que Deus te dê inteligência. Porque eu não vou pôr cabresto na cabeça de ninguém. O meu intuito é pregar. Os pastores que estão aqui são pastores de pregação. Se você não conseguir usar a tua inteligência para ir para o céu, eu quero que você tome cuidado com a tua vida. Porque a volta de Jesus está próxima. E na volta de Jesus não vai ter aconselhamento, vai ter julgamento. Se você não tem ideia do que é julgamento, tem um canal do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que deve ter mais coisa sobre isso. Ou entra um dia no YouTube, TV Justiça. Entra no YouTube e assista um julgamento. Tem 2 partes. Uma parte é a acusação, outra parte é a defesa. Alguém está sendo julgado por alguma coisa, por isso que se vai a juízo. Se vai a juízo quando não há entendimento a respeito de um assunto. E aqui nós estamos falando de salvação. E a defesa está tentando te ajudar. E a defesa está falando assim para você: quer ter a tua vida abençoada? Honra a Deus com todas as tuas primícias. Quer ter a tua casa abençoada? Seja exemplo na oração, na fé e na perseverança para a tua casa. 6 coisas que Deus odeia. Você já leu? Vai ler, falta a Bíblia. No projeto de vida, eu pautei em 3 coisas. No emocional, no financeiro e no espiritual. Emocional, perdoe. Foi aquela ministração que Deus deu na hora do louvor para nós. Hoje, Deus nos visitou com uma oportunidade maravilhosa de curarmos as nossas emoções. Espero que você tenha entendido que aquilo não estava preparado. Por isso que o culto demorou um pouco mais, mas eu tenho audição finíssimas para aquilo que o Espírito quer fazer. E Deus te curou hoje das tuas emoções. Porque 84% dos nossos problemas não são espirituais, são emocionais. Porque nós não conhecemos a nossa personalidade, nem a personalidade das pessoas que nos cercam. Por isso que nós entramos em desacordo com muitos problemas. A segunda coisa, vida financeira. Controla as tuas contas e abre a tua mão para a oferta. O dízimo vai manter, a oferta vai trazer coisas a mais para a tua vida. E o espiritual, procure mais intimidade com Deus. Quando declararmos semana de oração, não falte, desmarque teus compromissos. A menos que você for trabalhar, se você estiver na faculdade. Mas se você for sair para fazer qualquer coisa, desmarque.
Vá por aquilo que eu estou te falando, porque Deus está querendo te abençoar. A voz de Deus está sendo ecoada nos teus ouvidos hoje, e você vai definir o que você vai fazer com a voz de Deus. Ou você vai aceitar ou vai negligenciar. Só vou te lembrar que o script já está feito. Negligenciar a voz de Deus te causa morte, te causa dor e vai te levar para o inferno. Posso ouvir um amém? Amém. Um amém com um sorriso? Isso. Porra, essa mesa vai para frente depois. Porque Deus está falando e Satanás está falando. A audição depende de nós.